Gente, vamos lá, vamos começar pela marcação. Eu vou marcar uma distância de 2, tá? 2 centímetros no paquímetro. Por que 2 centímetros? Porque eu não quero afastar mais essa sobrancelha. Sempre que a gente afasta a sobrancelha, a gente deixa a impressão de um nariz mais largo. Quando a gente aproxima muito a sobrancelha, a gente dá a impressão de um nariz mais fino. O nariz da Jéssica é perfeito e eu não quero tirar pelos. Eu vou deixar até menos que 2, ó. Vou botar 1,8, tá? Vou marcar. Agora eu vou medir o comprimento dessa sobrancelha. Então, a sobrancelha, ela tem que terminar sempre no fim do olho. Terminou o olho, terminou a sobrancelha, tá? Esse seria o ideal. A sobrancelha da Jéssica é um pouquinho mais curta. Vou marcar. Ó, ela poderia ser mais comprida. Para ser perfeita, falta aqui alguns milímetros, 2 ou 3 milímetros, tá? Medi a sobrancelha da Jéssica, deu 5,5. Eu não vou mexer no paquímetro e vou medir o outro lado. De novo, ó. Terminou o olho, terminou a sobrancelha, tá? A gente sabe que o corpo da sobrancelha sempre precisa ser maior do que a cauda. Então, eu tenho duas formas de medir o meu ponto alto. Ou eu vou colocar o paquímetro no meio do arco do cupido, tá? Que é esse Vzinho do lábio. Vou passar pelo meio da íris do olho e vou marcar. Ou então, eu vou simplesmente... Ó, se eu medir 5,5 aqui... Eu vou colocar o comprimento dela, do ponto alto, mais ou menos aqui, ó. 3 e pouquinho, tá? 3,2 deu aqui. E aqui vai ficar 2,4. O que eu quero dizer com isso? Que sempre o corpo é maior do que a cauda. Se vocês olharem e o ponto alto natural da cliente já está no lugar certo, já tá, né? Na posição certa, é só manter, tá? Quanto mais pelo natural da cliente a gente manter, mais perfeita vai ficar essa sobrancelha. Então, agora a gente vai medir a espessura dela. Tu quer engrossar? Tu gosta dela da espessura que tá? Gosto da espessura que tá. Gosta da espessura que tá? Então, a gente vai medir a espessura natural. Isso é algo que vocês sempre podem perguntar pra cliente, tá? Então, vamos ver qual que é a espessura natural da sobrancelha da Jéssica. Medi 8, ó. Uma espessura de 8 no início vai fazer com que eu preserve bem o pelinho dela, não afine e não engrosse, tá? Então, marca um pouquinho assim, marca 8. Se o nosso ponto inicial é 8, o nosso ponto alto vai ser 1 a 2 milímetros menos, tá? Vou colocar aqui 6,5, vamos ver. Muito olho, muita intuição, tá? 7. 7 é melhor. Assim a gente não vai correr o risco de afinar essa sobrancelha, tá? Medir 7 do outro lado. Vou medir desse aqui também. Ai, Mari, e a cauda? Agora eu fiquei confusa. A cauda da Jéssica, ela é mais fina, tá? Então, aqui, a medida que eu fizer aqui vai ser mais uma linha imaginária, tá? Então, olha só, medi 8, medi 7. Eu vou colocar 5 na cauda, sempre fazendo um efeito degradê. Mais grosso, médio e mais fino, tá? Agora, medi 5 na cauda e vou marcar. Gente, pra mim é tão intuitivo isso, a gente tem que saber que é um efeito degradê. Muitos erros que vocês cometem é fazendo o início mais fino, o ponto alto mais grosso, e na verdade não pode, tá? Tem que ser o ponto inicial mais grosso. A sobrancelha vai ficar mais harmônica assim. Então, olha só. Mari, eu tô muito insegura em ligar os pontos. Você pode fazer mais uma medida de 0,8 aqui, se tu preferir. Agora, a gente tem duas formas de ligar os pontos. A primeira é usando a linha. A gente pode pintar a linha e ligar esses pontinhos que a gente fez com a linha. Ó, eu vou unir o ponto inicial lá com o ponto alto.
E aí, gente, prestam bem atenção, eu vou dar bastante dica no decorrer do vídeo, tá? Dicas soltas, e uma delas é essa dica agora. Não poste nas fotos de antes e depois uma marcação toda borrada, cheia de risco, porque a cliente não vai entender. Ela só vai pensar o que é esse monte de risco, vai se assustar e vai ser um anti-marketing pra gente. Então, querem postar a marcação, deixem a marcação fininha, a marcação bonita, tá? Porque isso vai fazer com que a cliente pense que, enfim, é uma medida bacana e não aquele monte de risco, tá? Então, eu vejo muita gente postando, muitas minhas alunas, eu puxo a orelha delas, falo, ó, tá lindo esse design, mas essa marcação tá danada. Então, assim, sigam essa dica e às vezes a gente nem se dá conta, né? Acho que tá arrasando. Também pode usar o lápis dermatográfico no lugar do lápis branco. Eu não gosto muito do lápis de marcar com lápis dermatográfico. Acho que lambuza muito, não sei porquê, mas não gosto. E a segunda forma de ligar essa marcação é usando só a caneta em gel ou o próprio lápis, tá? Aí você vai esticar bem a pele e vai ligando os pontinhos. Unir o início no meu ponto alto, vou unir o meu ponto alto na minha cauda. Lembrem que a sobrancelha esquerda geralmente é mais alta, porque o lado direito do nosso cérebro comanda o lado esquerdo do nosso corpo, que são as nossas emoções. Então, a gente expressa as nossas emoções no nosso lado esquerdo do corpo. A sobrancelha, ela sobe mais, a nossa mandíbula, quando a gente sorri, sobe mais. A têmpora, aliás, não a mandíbula. O olho abre mais, e isso é para a maioria das pessoas. Vou limpar para deixar essa marcação bem fininha. E se você for postar, não esqueça de caprichar nela. Deixar bem fininha. Lembrando que menos é mais, a cliente nunca vai deixar de ir no teu espaço porque tu tirou pouco pelo. Agora sim ela vai deixar de ir se você tirar muito ou deixar falhas. Então sempre que você se sentir insegura, lembre-se de tirar o mínimo possível ou de fazer essa marcação mais grossa. Ó, outra dica aqui, como deixar o início da sobrancelha chanfrado. A gente vai apagar, eu fiz a marcação, eu vou apagar um pouco aqui na parte superior, ó. Embaixo vem até aqui e em cima eu apaguei um pouquinho, então termina antes. Na hora de eu aplicar a rena, obrigatoriamente eu vou respeitar isso. Eu vou aplicar menos rena aqui e mais rena ali. Se você se sentir segura, pode até fazer pontilhados assim, ó. Deixando chanfrado. Entenderam? Apagar um pouquinho aqui e aqui ela ir até o final da nossa marcação. Isso vai me obrigar a deixar a sobrancelha mais chanfrada. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Mari, como deixar o início chanfrado? Então essa é uma das formas, tá? A outra forma eu vou ensinar depois quando eu aplicar a rena. Ó, marcação fininha. Ok, uma marcação dessa a gente pode postar. Agora a gente vai fazer a epilação. E aí você pode escolher como você deseja fazer. Quer fazer com pinça, quer fazer com linha, quer fazer com cera. Eu particularmente não gosto da cera. Por quê? Porque a cera, quando a gente encosta a cera na pele e puxa, a gente arranca toda uma camada de queratinócitos dessa pele, tá? E essa retirada constante dessas células da pele podem provocar manchas, tá? Não tem nenhum estudo que associe a cera com a flacidez. Agora, tem estudos que associam a cera com a mancha. Por isso, eu gosto de usar a linha, tanto na sobrancelha quanto no buço. Se você quiser aprender a epilação, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina passo a passo como epilar, tá? Uma dica que eu vou dar aqui é deixe sempre quando estiver epilando no meio com a linha assim, ó, na vertical. Se deixar na horizontal, vocês podem arrancar pelos que não devem ser arrancados, tá? Então vamos lá. Vou tirar o excesso com a linha e na parte de finalização eu volto para mostrar
como que a gente finaliza bem a sobrancelha, como que a gente faz o alinhamento de sobrancelhas, que é outra coisa que vocês me pedem muito. Já tirei o excesso com a linha, agora eu vou finalizar com a pinça, tá? Eu tiro todo o excesso que tá por fora aqui com a pinça, sempre tensionando bem. E aí vocês me perguntam, Mari, tira o que tá fora da linha ou o que tá em cima da linha? Depende da largura da linha, né, que vocês fizeram. Se vocês fizeram uma linha bem fininha, tipo essa que eu fiz agora aqui, tô tirando só fora. Agora, se você fez uma linha mais grossa, aí você tem que ver, de repente o que tá em cima da linha precisa ser retirado também. Eu sugiro vocês retirarem o que tá fora, e pra fazer o alinhamento da sobrancelha, vocês vão tirar, tá? Principalmente essa parte inferior aqui, ó. E aí aqui a gente faz o que a gente chama de linha imaginária, tá? Aquela mesma linha que eu fiz com o risquinho branco, eu vou fazer na minha cabeça agora. E o que eu tenho que pensar aqui? Pelinho do lado de pelinho. Pelinho do lado de pelinho. Tem um pelo muito pra fora? Vou tirar. O alinhamento nada mais é do que a gente olhar um do ladinho do outro, um do ladinho do outro, tá? Como se fosse uma escadinha. E às vezes para fazer o alinhamento eu tenho que me parar atrás da cliente e olhar assim, ó. Que eu consigo ver bem direitinho os pelos que estão fora, tá? E às vezes quando eu vou pensar tira ou não um pelo, o que eu faço? Coloco um pelinho pro lado e imagino como que ficaria sem ele antes de arrancar, tá? Eu tenho uma aula, gente, tenho várias aulas só de marcação, só de alinhamento lá no curso, tá? Tenho um guia para vocês saberem qual a rena usar. Então, tem gente aqui que não sabe que eu tenho um curso online. Para quem não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá no link. Comprando o curso online, você tem acesso a ele há 1 ano, tá? Durante esse 1 ano, você tem a minha mentoria. Então, vamos lá. Ó, coloquei pra cima, eu já vi bem direitinho qual que pode ser arrancado e qual que não pode ser arrancado. E ela vai ficar bem alinhada. Alguns pelinhos encravados, nem sempre eu mexo, porque quando um pelo da sobrancelha inflama, gente, sai de baixo. Dói muito para cliente, fica inchado. Mantive a marcação de cima, só tirei a de baixo para fazer o alinhamento, tá? Notem que eu quase não precisei cortar nada de pelo aqui. Olha só, aqui dentro do meu alinhamento tem um pelo que ele não tá alinhado, ele tá fora. Então, o que eu vou fazer? Só que eu tô na dúvida se tiro ou não, então eu vou colocar ali pra baixo e vou pensar como que ficaria sem ele. Às vezes tem pelos que estão ocupando o lugar de 2 ou 3 pelinhos, e aí a gente deixa. Se você é insegura na hora de aplicar a rena, presta atenção aqui, mantenha a marcação, tá? Se a marcação apagou, refaça a marcação. Mas é importante você ter segurança na hora de aplicar a rena, tá? Não precisa deixar sem marcação e aplicar a rena. Faça de novo a marcação, seguindo o contorno dos pelos dela. Vou fazer de novo embaixo para vocês observarem. E aí vocês vão aplicar a rena dentro dessa marcação. E não precisam ter vergonha de fazer a marcação de novo. A cliente não sabe o que vocês estão fazendo. Ela só vai ver o resultado final. Agora vamos para a rena das sobrancelhas perfeitas. Eu escolhi a marca Fuji Cosméticos porque é uma marca que não tem erro, tá? Então vai ficar bem natural, como a minha modelo ela é uma pessoa natural. Então a gente vai começar aplicando da parte inferior da sobrancelha pro final. Tô com um palitinho, tá? Esses palitinhos de madeira. Esse palitinho aqui é do site da Lu Brandão. A ideia é aplicar dentro da marcação. Saiu da marcação, depois a gente vai tirar com o cotonete. Tem pessoas que aplicam micropore em volta das sobrancelhas na hora de aplicar a rena.
Gente, eu não aconselho. Por quê? Porque o micropore também vai tirar essa camada de queratinócitos e tem muita gente, mas muita gente mesmo alérgica ao micropore. Então, não tem o porquê. Vamos parar de usar muleta e vamos treinar essa mãozinha aí, tá? Borrou, é só limpar. Vou enrolar um pouquinho de algodão no mesmo palito. Esse palitinho é bom porque ele tem umas nervuras aqui que seguram o algodão. Mas você pode fazer com cotonete, como preferir. Eu vou tirar rente a minha marcação. Gente, quem fala que deixa a rena de 20 minutos tá usando a marca de rena errada, tá? Eu nunca deixo a rena de mais do que 10 minutos. Eu tenho várias marcas aqui na clínica, cada uma para um efeito diferente. Isso faz parte do nosso trabalho artístico, testar as marcas em cada pele, às vezes uma marca vai se adaptar melhor. Quando eu quero um efeito extremamente marcado, uma rena que haja rápido, eu uso a rena da marca Glance. Quando eu tenho receio, assim, a cliente é muito natural, não sei se ela vai gostar, eu uso a marca da Fuji, que é mais suave. Quando é uma cliente mais alérgica ou que eu tenho que ter um cuidado maior, a gente tem a rena da Ebele, que é uma rena vegana, super testada, uma marca muito boa também. A rena da Lubrandão, que é a mesma marca da Ebele. Então a gente vai estar consumindo o mesmo produto com a mesma qualidade. Olha o que eu estou fazendo, eu estou esticando para cima para aplicar, fica mais fácil. Ele vai ficar um pouquinho mais curta porque tem um sinalzinho aqui no final. Agora, vamos para um detalhe muito importante das nossas sobrancelhas perfeitas, que é o início chanfrado. Olha só o segredo, como que eu gosto de deixar o início bem chanfrado. Eu uso um pincel chanfradinho, tá? Esse aqui é até da marca Reflectocil, mas pode ser qualquer pincel chanfrado. E aí, depende da marca da rena. Se é uma rena bem forte, que pigmenta fácil, eu nem boto mais no pincel. Eu simplesmente faço aqui, ó. Arrasto com a própria rena que tem aqui, tá? Agora, se é uma rena fraca, como é o caso da Fuji, que ela é mais natural, eu boto um pouquinho de rena no meu pincel e aí eu vou fazer isso aqui. Começar a pintar aqui no início com o pincel. O pincel deixa o efeito mais suave, tá? Ó, e vou pintar de forma chanfrada, porque esse risco que eu fiz me obriga a isso. Então, ó. Se a sua cliente gosta de sobrancelha quadrada, tudo bem. Tá? Nosso gosto não pode sobrepor o gosto da cliente, mas é nossa obrigação falar para ela o significado de uma sobrancelha quadrada. E aí as minhas alunas já sabem porque tem lá na nossa aula de visagismo. Quadrado, ele passa rigidez, tá? O rosto, força e rigidez. O rosto da maioria dos super-heróis é como quadrado, porque as linhas rígidas passam frieza, força. Então, às vezes a pessoa está sendo mal interpretada por conta das sobrancelhas e nem sabe. E aí é o nosso papel avisar. Gente, uma dica.
Tem muitas pessoas que não confiam na sua marcação e depois de aplicar a rena vão lá tirar pelinhos que estão aqui rente, ó, que ficaram para fora. Não faça isso. Tente confiar na marcação que você fez, porque senão depois, quando você tirar a rena, você pode ter provocado falhas. Então só tire pelo depois se tiver bem aqui embaixo, tá? Então vamos retirar. A rena se retira com água, tá? Água destilada ou água filtrada. Eu dou uma esfregadinha no início e puxo. Ai, Mari, será que a cliente vai gostar? Tô com medo. Tirou a rena e deu aquele medo. Ai, meu Deus, será que tá bom? Será que tá fraco? Será que tá escuro? Mostra pra cliente, tá? Jéssica, olha se tu acha que tá boa, se tu quer que eu escureça um pouco. Tá ótima? Não quer que eu escureça um pouquinho? Do meio pro final? Não? Tá bom? Então tá. Ó, gente, ela achou que tá ótimo, tá? De repente, nós poderíamos escurecer um pouquinho no final, mas como se trata de uma pessoa extremamente natural, que não usa maquiagem todos os dias e quando usa é algo suave, a gente pode deixar assim. Ela vai se olhar no espelho, ela não vai se estranhar, não vai pesar, tá? Eu deixei essa rena agindo por 10 minutos. Vou tirar sempre a rena que eu apliquei primeiro. Tá? Se ficou muito clara, simplesmente reaplica. Ou não pegou, simplesmente reaplica. Reaplica por cima dessa sombra que tá aqui. Coloquei o algodão, dei aquela esfregada. E vou puxar. A gente mostra a sobrancelha para cliente, pergunta se ela gostou. E aí eu gosto de dar o espelho para cliente. Olha o que eu faço. Eu dou o espelho para cliente e falo, vou desenhar uns pelinhos na tua sobrancelha. Por quê? Porque a rena ela não dá o volume, ela só dá a sombrinha embaixo. Então, com uma caneta, essa caneta aqui é uma caneta da marca Stila, uma caneta para sobrancelhas. Mas você encontra da marca MAC, da marca Vult, da Quem Disse Berenice, tem a Clarete, a Escurete. Então, eu desenho uns pelinhos onde ela não tem, para compor essa rena e dar o volume que ela não tem. Que às vezes mesmo mais escuro fica estranho sem o pelo. Então eu vou lá e desenho o pelo. São truques, né, gente? São truques que vão fazer toda a diferença quando a cliente se olhar no espelho. E eu desenho os pelinhos com elas olhando no espelho. Elas ficam impressionadas. Elas acham o máximo. Olha como o tempo inteiro eu tô esticando a pele. Seja para aplicar rena, seja para tirar, seja para desenhar um fio. Gosto muito de finalizar com o Gimme Brown da Benefit. Eu dou aquela penteadinha assim, ó, só para manter esse pelinho no lugar. Pode ser rímel incolor. Gente, então esse foi o nosso tutorial das sobrancelhas perfeitas. Se você tem alguma dúvida ou quer alguma dica que eu não te ensinei nesse vídeo, coloca aqui pra mim nos comentários, que eu tenho o maior prazer em responder todo mundo pessoalmente, tá? Então é isso!